Eu cometi um erro grave aqui de começar o nosso bate-papo. Estou tão entusiasmado para compartilhar que eu não apresentei minha esposa. A Ivanice está ali atrás. Ivanice, levanta para a galera te ver só. Isso, aquela mulher bonita de olhos verdes. Ela é minha esposa há 46 anos, estamos juntos. Uma grande alegria, uma grande alegria. Não bastasse, e nós já vimos aqui, você tem evangélicos razoavelmente contemporâneos. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, isso. Jones e Bultmann escreveram, embora a Bíblia nos forneça as respostas principais e mais importantes, bem como um ponto de partida para conhecer a condição do ser humano, do que ele tem, ela não é um guia suficiente para a disciplina do aconselhamento. Tá? Então, a palavra de Deus não basta, não é suficiente. Nós precisamos dos insights seculares daqueles indivíduos que eu tratei aqui no comecinho do nosso bate-papo. E ele vai mais. A Bíblia é inspirada e preciosa, mas é também uma revelação com um propósito limitado, cuja principal preocupação é religiosa, no que diz respeito à apresentação do plano redentor de Deus para o seu povo e as grandes doutrinas da fé. Ou seja, você vem para a igreja para você ouvir sobre salvação, para você ouvir sobre redenção, criação, mas não para ouvir sobre como você lida com o seu coração. O seu coração, você lida com profissionais que estão melhor treinados, mais bem treinados para fazer isso do que você, e isso está lá no livro dele, em que eles fizeram essa menção horrorosa, que certamente é um desafio à palavra de Deus. David Powlison, eu tive com David Powlison em algumas situações, ele faleceu, ele morreu há alguns anos já, e uma pena ele ter morrido, um homem brilhante, um pensador da nossa área, um proponente de muitos textos, enfim, uma pena, mas ele era brilhante, e ele escreveu nos seus textos e livros, há poucos erros e doutrinas falsas, cujo início não se reporta a uma visão incorreta da corrupção da natureza humana. Há poucos erros que não fazem alguma alusão incorreta à corrupção da natureza humana. O ponto de partida de todos eles é que há algo ou bom ou neutro. E há quem diga, alguns pensadores, que o filho quando nasce, o seu filho quando nasce, ele é uma folha em branco, que vai se sujando. Não, isso não é verdade. A Bíblia diz que é em pecado que nós nascemos. E nós trazemos essa natureza pecaminosa, nos é comunicada, nós somos uma folha manchada. E essa visão incorreta da corrupção da natureza humana, ela faz com que o indivíduo chegue a conclusões erradas. Perspectivas erradas quanto a uma doença sempre trazem consigo perspectivas erradas quanto ao remédio. Se eu tenho uma perspectiva errada quanto a uma doença, eu provavelmente vou ter uma perspectiva errada quanto ao remédio. Vou dar para você um exemplo triste demais daqui de perto de vocês. Quer dizer, mais perto de vocês do que de mim. Eu estava em casa, uma tia disse, você pode atender minha sobrinha? Eu disse, posso. Se você julga que eu posso, eu posso. Não sei qual é o problema. Não, ela está aqui, ela está no norte do Brasil e ela tem alguns problemas que são problemas difíceis de resolver. E nenhum médico acerta. Eu disse, bom, se nenhum médico acerta, qual a probabilidade de eu acertar? Talvez não vá acertar também, não é? Eu não sou médico, eu sou o pastor, mas se ela quiser vir aqui, podemos conversar. Mas eu não posso sair de São Paulo para vir aqui. Se você quiser sair daqui para ir para São Paulo, então eles fizeram um acordo lá, levantaram dinheiro e ela foi para São Paulo, sentou na minha frente
E a história é triste. Uma moça bonita, 30 e poucos anos, escritório de engenharia, muito bem sucedida, de repente começa a perder funções. Começa a perder função. Funções motoras, de fala. E então vai no médico, conversa com o médico. O médico diz, bom, eu não encontrei nada aqui, não tem nenhum exame adequado aqui, que eu vi alguma coisa errada. E eu acho que você tem um problema emocional. Um bom médico, eu tô cercado de médicos excelentes, do melhor nível que você imagina. Todos eles ali em São Paulo. Não são baratos, muito caros, mas são os melhores que eu conheço. E eu, quando vou pedir ajuda, eu vou para eles. E digo para eles, me ajude a pensar. Então, eu ouvi aquela mulher sentada na minha frente. E aquela mulher sentou na minha frente, com muita dificuldade, ela sentou e ela começou a falar assim. Entende? Eu disse, o que acontece com você? E ela disse, bom, eu tive isso e comecei a perder função. Comecei a tomar esse remédio, porque o médico me deu, mandou para um psiquiatra, o psiquiatra mandou para uma internação. Eu fiquei internado no hospital psiquiátrico, saí, piorei, fui para outro médico, outra internação, e o médico tinha uma perspectiva errada quanto à doença, à natureza. E então, aquela mulher perdeu o escritório, perdeu o dinheiro dela, perdeu o ganha-pão, perdeu tudo. E estava perdendo a vida. E eu peguei o telefone e disse para um dos médicos, um desses, eu disse para ele, doutor, eu tenho um caso aqui, bem difícil de resolver. Eu não sei por onde eu começo. Ele falou, manda para mim. Então, foi para ele. Ela saiu do consultório dele com a seguinte, sem exame, toque. Botou lá, examinou, pôs na mesa lá, examinou. E ele disse, Jairo, eu vou dizer para você o que eu acho, tá? Ela vai fazer exames, mas eu vou dizer para você o que eu acho. Eu acho que ela tem um problema de açúcar, um problema de produção de açúcar. Mas nós vamos chegar a essa conclusão depois dos exames. Ok. O que açúcar tem a ver com isso? E aí ela foi fazer os exames, constatou que ela tinha 2 tumores benignos no pâncreas, pequenos. Pôs na mesa, tirou. Açúcar voltou para o seu patamar de regularidade. O que ela perdeu de função, ela perdeu. Mas não perdeu mais. E eu falei, doutor, me explica, o que açúcar tem a ver com isso? Ele disse, o neurônio tem um rabinho chamado axônio. E esse axônio ele está envolvido numa bainha de mielina. Essa chamada bainha de mielina é uma bainha de gordura que precisa de açúcar para ser produzida. Como o médico lá não identificou, percebe? A percepção equivocada do problema, da natureza do problema, uma percepção equivocada quanto ao remédio que vai ser usado. E então ela voltou aqui para o norte. Ela voltou aqui para o norte e recuperou o máximo que pôde, mas, embora tenha uma plasticidade no cérebro que vai usar aí umas novas funções e partes do cérebro vão apropriar daquelas coisas que a outra parte não fazia, ela nunca mais iria voltar plenamente ao normal, mas ela voltou às atividades normais, muito grata. Me mandou um presente, um quadro muito bonito, onde ela expressava a gratidão dela, mas eu fiquei bastante triste com os médicos que olharam essa mulher. Vários. Eles não entenderam que poderia haver por trás daqueles sintomas alguma coisa como o problema dela. E então ela teve que gastar numa viagem, passar por um processo delicado, ser operada em São Paulo, longe da família, para que um médico acertasse, enfim. E eu posso fazer isso quando eu vejo um pecado. E quando há um pecado, muitas vezes, o indivíduo que não tem a noção de pecado vai tratar
de uma outra maneira. A perspectiva errada quanto a uma doença sempre vai trazer consigo uma perspectiva errada quanto ao remédio que vai ser aplicado. E esse é um caminhar que a gente precisa andar, e certamente essa é uma máxima que nós devemos ter. E aí ele termina dizendo assim: perspectivas erradas quanto à corrupção da natureza humana sempre trazem consigo perspectivas erradas quanto ao antídoto. Então, se você crê que quando você tem um diagnóstico de ansiedade generalizada é uma doença, então eu não posso mais considerar como sendo um pecado. E eu vou tratar como uma doença. Eu já daqui a pouco, não sei se hoje, mas amanhã com certeza, falar um pouquinho sobre remédio. Talvez hoje, mas vamos ver. Eu preciso ter clareza quanto a isso. Se o indivíduo diz para mim, eu tenho depressão, a minha primeira pergunta é: quem disse que você tem depressão? Quais exames ele fez? Qual é a tua história? Porque se você entender que a depressão dele é medicamentosa, então é uma perspectiva. Você vai medicar. Se você entender que é um pecado, é outra perspectiva e é outro tratamento. São coisas diferentes. E eu preciso ter isso claro. Isso é parte da cultura de cuidado da igreja. E a igreja está apta para fazer isso. Você está apto para fazer isso. E você pode caminhar com os irmãos, olhando os irmãos, conselhos simples, palavras simples, dicas que vão encorajando, desafiando, confrontando parte da nossa caminhada. Mas isso não é tudo. Larry Crabb, ele teve uma grande influência na minha vida, ele não tem mais influência nenhuma no mundo do aconselhamento hoje, mas ele foi responsável por uma geração inteira nos anos 90, 80, 90, 1980, 1990, porque ele era um terapeuta que foi para um seminário muito forte, Grace Seminary, Theological Seminary, lá no estado de Indiana, num lugar chamado Winona Lake, e eu fui visitar. O que restou do seminário. Que pena. O seminário era um vigor grande, formou um pastor que foi professor de alguns aqui, Davi Smith e tantos outros foram professores aqui de um excelente seminário. Mas quando ele entrou, todo mundo entrou para fazer o curso dele, e o curso dele recebeu a maior carga de alunos que alguém poderia receber. E, enfim, e ele começou a dizer para as pessoas o que as pessoas deveriam viver e como deveriam viver. E ele formulou então uma máxima: o homem vive em função de dois propósitos: segurança e significado. Ele quer segurança na vida e ele quer significado na vida, e então ele vai buscar isso de alguma maneira. E ele chamou a minha atenção para os problemas de coração. E quando eu estudei mais sobre o coração na Bíblia, eu discordei dele. Ele me desperta para isso, mas no momento em que eu me aprofundo nas Escrituras, eu não posso concordar com o Dr. Crabb, que depois, mais tarde, escreve uma porção de coisas, enfim. É a maior necessidade do homem significado e segurança, não é redenção? Não é reconhecimento de pecado? A maior necessidade do homem é significado e segurança? Um terapeuta, que me foge o nome agora, ele disse em rede aberta, eu estava lá nos Estados Unidos quando eu vi essa cena, ele disse em rede aberta: o maior pecado do homem, o maior pecado que um homem comete contra si mesmo é ter uma baixa autoestima. Quem define a autoestima? Você? O que é autoestima? Pensar bem de mim mesmo? Mas isso não contraria o que a Bíblia diz sobre o que eu devo ter a meu respeito? Enfim, e então você tem um mundo de enganos, mas eles são fascinantes. Se tem um trabalho que os movimentos seculares fizeram bem feito,
foi o trabalho de convencimento do povo de Deus. O povo de Deus desacredita da Bíblia e passa a acreditar neles. E então é um trabalho magnífico. Eu queria aprender a técnica de como é que eu convenço dessa maneira o povo de que aquilo faz sentido. O gozado é que a maioria de nós repete o que ouve sem pesquisar. E toma aquilo como se fosse verdadeiro. E ouve uma voz aqui, uma voz ali. E ele disse, a meu ver, nós os profissionais ainda seremos necessários. E é por isso que destruiu o seminário dele. Mas nosso papel será modificado. Não seremos mais os sumos sacerdotes. Ele se achava? Era isso que ele pensava. Que ele era o sumo sacerdote da área e que ele era a expressão do conhecimento acerca do coração do homem. Eu tenho um amigo que foi muito amigo dele, um amigo querido, professor no nosso centro de aconselhamento. E ele diz, Dr. Crabb era uma pessoa sensacional. Ele me recebeu na casa dele várias vezes, ele me contando. Nós sentávamos juntos, tomávamos café na sala, ele era esse calor. Eu disse para ele, então preste atenção no calor dele, mas não na mensagem, né? Mas ele era esse calor, esse indivíduo. E nossos relacionamentos muitas vezes são frios, são quase que de patrão para empregado. Não tem aquele calor, que nós deveríamos ter uma fornalha por causa do amor de Jesus em nós. Mas muitas vezes são frios e são distantes, mas aquele homem, ele se considerava um sumo sacerdote, ele era cercado de pessoas, apenas compreensível para os iniciados da psicoterapia. Ou seja, se você quiser entender da alma humana, você precisa estar ali dentro desse ambiente aí, desse moço aí. E esse é o caminho que ele trilhou. No modo que eu estou propondo, modelo que eu estou propondo, muitas pessoas buscarão umas às outras, é o que nós estamos falando aqui. Mas não, elas são orientadas por nós. E aos líderes treinados por nós. E nesse sentido, a fim de encontrar respostas bíblicas. Ou seja, continuamos recebendo treinamento secular desses indivíduos. E ele deu aula para um professor lá, nosso, de Palavra da Vida, que depois de estudar com ele, ele disse, eu não posso concordar com ele. Eu não posso concordar com ele. E então, ele escreve os seus livros e ele tem as suas máximas e ele vai caminhando. Enfim, a função dos profissionais, ele disse, era dupla. Veja, primeira das funções, treinar em aconselhamento os cristãos aptos da igreja local. Espera aí, tem cristão que não é apto? Existe? Há casos mais difíceis, há situações mais fáceis, há situações extremamente complicadas. Todos são aptos dentro do seu ambiente de convívio. E todos são competentes dentro do nível em que ele se relaciona, do conhecimento que ele tem, das habilidades que ele tem e do leque de relacionamentos que ele tem. Todos são. Nem todos são aptos da mesma maneira. Alguns são mais aptos que outros. Mas todos são aptos. Eu tenho um amigo meu, eu tomei uma decisão quando eu me converti. Eu falei, bom, eu preciso marcar uma diferença minha do povo de onde eu vim. Eu vim de um contexto horrível. E quando eu fui para o ministério ficou muito claro. Eu mantive uma posição e uma delas era, eu não quero tomar bebida alcoólica. Eu tinha liberdade, eu gosto de vinho, mas eu não quero tomar mais. Daqui para frente eu vou limitar a minha liberdade. Quem sabe eu pregue sobre isso domingo à noite aqui. Eu vou limitar a minha liberdade em favor do irmão mais fraco. É o que Paulo diz em Romanos 15. O irmão forte limita a sua liberdade em favor do irmão mais fraco. Simples. E ele define lá quem é forte e quem é fraco. E por que ele está dizendo isso na carta aos Romanos, aos crentes de Roma, judeus e gentios? Por que ele está falando isso? É bem interessante o texto lá. E então eu tomei uma decisão. E meus amigos, eu tenho um amigo médico que gosta muito de vinho, entende de vinho, ele fala de onde
cultivou aquela uva, e, enfim, ele brilha os olhos quando ele fala sobre aquilo. Ele não bebe, ele toma ocasionalmente aqui ou ali com a esposa dele. E eu fui jantar na casa dele e eu disse para ele, ele me deu vinhos de presente. Eu disse, eu posso ser mal educado? Eu não quero receber o seu vinho. Você não quer dar para alguém que vai tomar? Porque eu não vou. Então, eu tomei uma decisão minha, enfim. Eu fiz isso com alguns e um deles levou para a casa dele e ele me comprou um vinho espanhol com o meu sobrenome, Cáceres. E me ofereceu. Eu falei, Senhor, o que eu faço aqui? Eu estou na casa dele, ele está expressando uma gratidão enorme, porque o casamento dele ressuscitou, enfim. Mas eu tomei uma decisão. E então, esse médico falou para mim, Jairo, você não entende, você precisa entender que você tem liberdade para isso. Eu disse, tá bom, eu tenho liberdade, enfim. Esse médico ganhou um prêmio, porque ele era um pesquisador de um laboratório que você conhece. E então o hospital que ele trabalha ofereceu para ele uma sessão num lugar assim, num salão bem bonito dentro do hospital, um hospital distinto lá em São Paulo, e todos estavam comemorando. Ele recebeu com os outros médicos de pesquisa uma placa, e ele foi lá na frente, todo mundo aplaudiu, e um coquetel, todo mundo conversando, e ele com mais 2 médicos tomando vinho no saguão. E uma mulher estava limpando ali, olhou, deu uma olhadinha e continuou limpando. E acabou a festança, eles foram embora, e no corredor, quando ele saiu, ele passou por aquela mulher e cumprimentou, minha irmã, como vai? Era uma irmã em Cristo. E ela disse, eu vou bem, mas o senhor parece que não. Por quê, minha irmã? Porque o senhor agora bebe com os incrédulos. E o senhor está numa roda de escarnecedores. Ele disse, Jairo, é o seguinte, vou dizer para você, eu parei de beber. Mas não foi por sua causa. Foi por causa do conselho dessa mulher. Percebe o que eu quero dizer? Ela, na sua limitação de conhecimento filosófico, bíblico, ela falou algo que tocou aquele homem, que nenhum argumento teológico que eu dava para ele era suficiente. Aquela mulher foi. E que bom. Há cristãos que não são aptos? Não. Todos são. Cada um no seu nível. Deus utiliza a todos. Mas e os casos mais graves? Então, alguém na igreja sabe. Se não sabe nessa igreja, sabe em outra. E eu posso procurar. E eles vão ajudar. É o que acontece lá em São Paulo. Jairo, você sabe quem trata disso, daquilo? Eu tenho uma pós-doc na minha igreja. Eu tenho na minha igreja pós-doutores. Eu tenho profissionais médicos do Sírio-Libanês. Eu tenho gente extremamente bem capacitada no auditório. E simples. Eles não são rebuscados, cheios de pompa. Eles entram aqui, você não vai saber quem é um e quem é outro. Simples. E aquela mulher que é pós-doutora em fonoaudiologia na minha igreja, ela é hoje a orientanda dos mestrandos na Santa Casa de São Paulo. Ela disse, eu aprendi todas as coisas que eu deveria aprender na faculdade, mas hoje eu as reviso e as revisito com as lentes das Escrituras. E elas são muito mais fortes, eu leio melhor o meu paciente quando eu leio com as lentes das Escrituras. Ela é professora do nosso mestrado, ela fala sobre uma porção de coisas. Eu fui amado aqui agora mesmo por alguém que eu acho que é fono, não é? Dizendo da minha voz o que eu devo fazer. Eu sou muito grato. Isso é expressão de amor, isso é manifestação dessa cultura de cuidado, irmão ajudando irmão. E a irmã, preocupada com a minha voz, veio até mim e disse, por que você não faz isso, aquilo? Beleza.
essa moça dá aula e ela recebe pessoas ali na igreja com laudos de TEA. Você sabe o que é TEA? É, transtorno do espectro autista. Então o pai chega assim, ó, meu filho tem um laudo, está aqui. Como se o laudo fosse um grande negócio. Eu disse, quem deu o laudo? Ah, o psiquiatra tal. Ah, o psiquiatra deu o laudo. Que testes ele fez? Nenhum. Ah, nenhum? Ele não fez nenhum teste, mas tem vários. Não fez nenhum? Como é que ele fez? Ah, uma consulta clínica e ele definiu. Enfim, vários chegam lá e o professor em sala de aula, EBD, ele não tem, muitas vezes, a condição de ter o que eu já li. Ele nem tem obrigação. Eu sou um pastor em tempo integral para estudar, eu estudo. Mas ela não precisa. Então, ele diz, olha, a pessoa entrou aqui, me deu uma carteirada aí com, com um laudo. Mas, pastor, ele não tem características de alguém que tem uma doença, é um menino mal educado mesmo. Eu disse, é mesmo? Bom, você estaria pronto para descrever para a mãe, para mim, para o pai a mesma coisa numa reunião que eu marco? Então a gente diz, olha, o seu filho, enfim. Um deles, o meu filho mais novo, ele é professor e ele quem cuida de adolescentes da igreja. Né? E ele trata com essa perspectiva que eu estou dizendo para você, que é um jovem adulto. E então chegou um menino na sala dele, com o laudo, e ele começou a bagunçar a sala inteira e fazia o diabo lá. E então ele chegou para o menino e disse, você, por favor, querido, você pode ficar sentado? O menino levantou e disse, aqui eu faço o que eu quero. É que você não conhece meu filho Daniel. Ele sentou aquele moleque na cadeira, ele pegou aquele moleque, olhou para o moleque e falou, aqui você vai ficar sentado, agora, senta aí agora. O moleque sentou. Nunca mais deu problema na sala, acabou o TEA. A mãe veio, uma leoa, você não sabe que meu filho tem TEA? Eu disse, sei, meu filho também sabe. E a senhora sabe que tem disciplina bíblica, a senhora entende isso? Que a senhora precisa ensinar o seu filho, mesmo com TEA, porque eu tenho autistas na igreja, adultos e crianças. E é muito claro, é muito claro. E a igreja aprendeu a amar nessa cultura de cuidado. Então todo mundo se ajuda, e ajuda os pais, e ajuda as mães, enfim, as mulheres se mexem, os homens se mexem, todo para criar essa cultura de cuidado dentro da igreja. Todos são aptos, todos são aptos. Não existe a figura do indivíduo de segunda classe que está fazendo com que a igreja tenha dois ou três níveis de cristãos lá dentro. Os de primeira, os de terceira, enfim. Em segundo lugar, ele disse, nós vamos oferecer recursos de apoio. Quais? Testes. Eu fiz um teste. Eu escrevi um teste que alguém já deve ter feito aqui, chamado Taylor Johnson. Um teste antigo de personalidade, para descobrir a minha personalidade. Eu fiz um teste e eu estava lá no seminário, Palavra da Vida. E depois de eu fazer aquele teste, fiquei encantado com o resultado naquela época. Eu estava cego. Olha só o que o teste deu, o teste disse que eu tenho uma tendência a isso, aquilo. Uns 8 anos depois eu fiz o mesmo teste. Deu o oposto daquilo que tinha dado. Olha, para que serve esse teste então? Para nada. Mas ele servia como orientação e o indivíduo então dava o teste e olhava. É chique, é uma coisa bacana. Mas a palavra de Deus diz que eu devo ser equilibrado naquilo que eu falo, eu devo ser temperado, moderado pelo Espírito, enfim. E oferecer recursos de apoio são literaturas, enfim, outras que nós estamos oferecendo para você dentro do limite da nossa pequena editora que não visa ganhar um centavo. Sabe quantos funcionários nós temos? 1.
e os demais trabalham por conta e todo mundo presta serviço. E nós temos minha filha que cuida da editora de modo mais particular. Mas ninguém ganha dinheiro com a editora. Nada, 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 nada. Produzir recurso de apoio nós queremos para você. Todos eles, de todas as maneiras, produzir esses recursos. O que o Dr. Crabb afirmou em 1977, quase meio século, né? Quase meio século, ainda é sustentado por uma parte não pequena de líderes e reproduzida por uma parte significativa da igreja. A igreja é um papagaio, reproduz o que ouve sem avaliar criticamente, teologicamente, o que ouve. E isso é assim em quase todos os lugares. Em muitos lugares que eu vou, as pessoas são agressivas comigo, de modo intenso mesmo. Alguns levantam. Em Goiânia aconteceu isso, enfim, uma coisa horrível. Alguém levanta, põe o dedo e sai falando no meio do corredor contra mim. Uma coisa impressionante. Eu digo, não precisa fazer assim. Não precisa, você pode discordar de mim, mas não precisa fazer isso aí. Seja educado, pelo menos, na colocação da sua diferença. Mas esse é um caminho, porque eu disse para ele, é por isso que nós estamos produzindo recurso de apoio, para você ter a sua opinião mudada, porque você teve a sua convicção forjada em cima de pensamentos seculares. E essa é uma reprodução que grande parte da igreja faz, sem avaliar criticamente. Eles leem Caras, eles leem Contigo, eles assistem Ana Maria Braga e saem formando opiniões como se fossem profundos conhecedores, não leram um único livro a respeito, não tiveram nenhuma página de uma apostila séria para olhar, mas eles estão ecoando, estão fazendo isso gratuitamente para esse povo, enfim. O que está por trás dessas afirmações é a pressuposição de que a igreja, com os recursos que Deus deu, não está preparada para desenvolver uma cultura de cuidado. Nós dependemos deles. Nós precisamos deles. Compre, não vai gastar o teu dinheiro com isso, mas o Manual Diagnóstico e Estatístico, o texto revisado de 2023, é o último texto do manual que a psiquiatria usa para classificar a doença, diferente do CID que você tem, é um outro manual. E se você vai ler aquilo, bom, eu comecei a ler, abri aquilo, eu tenho isso aqui, olha, eu também tenho isso aqui, eu também tenho isso, eu tinha quase tudo que estava lá. Quase tudo que era tido por doença, eu me identifiquei completamente. Então, a gente lê aquilo e fala, nossa, que profundidade, e a gente confunde uma coisinha. São textos descritivos, não explicativos. Eles descrevem o indivíduo, mas eles não explicam por quê. Então, o indivíduo leu a sua descrição, às vezes, e ele fica encantado de ver que alguém, de alguma maneira, esteve ali olhando para ele e vendo as características dele naquele lugar. Enfim, sabe qual é o propósito? O propósito é fazer com que a grande massa da população identifique-se como adoecida e passe a fazer uso dos recursos que eles oferecem. Eu estava em Portugal dando curso lá para um grupo de 75 pastores e líderes, e no meio do negócio alguém disse, sabe qual é o país da Europa que mais consome Rivotril? Isso foi agora, em fevereiro. Portugal. São alguns milhões de caixas de Rivotril por mês. Bacana, não é? Sabe o que ele vai fazer com a depressão e com a ansiedade do indivíduo? Nada. Nada. Não vai haver nenhum tipo de benefício naquilo, mas ele fez a pesquisa e levou ali na hora. Agora, sábado,
depois de eu ter estragado a minha garganta falando lá bastante, um professor de universidade que estava presente, da USP, me procurou e disse, olha aqui, ó, levantamento da minha universidade aqui na minha cidade. Dos alunos todos que entraram, que estão saindo, estão já caminhando para o fim. Desse grupo, mais da metade do grupo toma remédio e todos eles, 90% deles, entendem que tem um problema psiquiátrico que precisa de tratamento. Esse é o nível de alunos da Universidade X, que é uma universidade que você conhece também. Então eu estou olhando para isso e estou dizendo, de onde esses alunos tiraram isso? A França tem um grande número, talvez a massa da população toma remédio de tarja preta. É como se fosse uma coisa normal. Qual o remédio que você está tomando agora? Ah, eu estou tomando outro. Ah, você está aí, está bem para você? Minha filha é pedagoga. Ela deu aula numa escola de classe média alta lá em Santo André, São Paulo. Enfim, vários problemas. E você tem um indivíduo que se mexe bastante na sala de aula. Então o professor manda lá para a direção, a coordenação vê aquilo, manda para o diretor manda para o médico, o neuro, amigo deles, e vai tomar o quê? Ritalina. Você já leu alguma pesquisa sobre Ritalina? Vários indivíduos mais tarde, em tentativas de homicídio, todos eles que tinham em comum tomaram Ritalina em algum momento da vida por um tempo longo. Mas os pais, pega o filho e põe lá, tome Ritalina, porque vai aquietar. Mas por que vai aquietar? Lembra do que Paulson disse? Poucas questões dão um problema, poucas questões encontram uma boa solução quando eu parto do pressuposto equivocado. E porque eu parto do pressuposto equivocado, eu perdi de vista o pecado do indivíduo, então o tratamento está errado. E então, muitas vezes, minha filha dizia para a mãe, eu acho que seu filho não tem nada, enfim, ele quebrou a porta da sala, ele precisa, e lá ia uma cartinha para a coordenação, a professora Miriam é desqualificada para a função, porque ela não entende a idiosincrasia do meu filho. Eu não sei se ela sabe o que é idiosincrasia, mas ela botou isso aí lá no papel. E então, a direção chama a minha filha e diz, o que aconteceu? Eu falei, o moleque quebrou a porta. Não, mas você tem que ter jeito para tratar. Ele é só um aluno. Eu entendi o que ela quis dizer. Ele é só mais um pagante, não mexa com ele, que senão eu vou perder o dinheiro que ele vai dar aqui para a escola. Enfim. E então, Ritalina para ele. Agora eu estou lendo vários medicamentos e eu falei com os meus amigos médicos. Eles disseram, eu não deixo meu filho, nem parente meu, tomar Ritalina nunca. Ah, mas ele não vai aquietar? Bom, eu não vou dizer hoje para você, mas eu vou dizer durante a semana. Nós estamos vivendo debaixo de vários construtos. Você sabe o que é um construto? Algo que a Bíblia não diz, mas o meio secular desenvolve. Cheio de coisas. Onde TDAH é um desses construtos. Depressão é outro. Adolescência é outro. E nós temos inúmeros construtos sendo desenvolvidos. Convincentes. Convence mente brilhante. E então, você vai ter lá uma saída em algum momento, o indivíduo vai tomar algum medicamento, porque ele creu que o construto que foi construído para definir aquilo está certo. Eu me lembro da reportagem na revista Veja, quando saiu aquele remédio que é o remédio da alegria, como é que é o nome dele? Que mexe com a serotonina, enfim. Um remédio relativamente novo aqui. E eu olhei para aquilo e falei, verdade? Bom, começou a acontecer alguns suicídios e alguns homicídios, em que todos que estavam envolvidos na pesquisa estavam tomando essa medicação. Mas aqui
Aqui no Brasil é liberado para muitas coisas. Então, quando eu olho isso, eu fico assustado. E a igreja precisa voltar a essa cultura de cuidado dentro dela. Nós temos um perfeito livro que nos descreve. Nós temos o texto, nós temos o Espírito que nos interpreta esse texto, e nós temos o poder de Deus no texto que é transformador. Mas muitos de nós estão querendo o recurso lá de fora. Aqui não é bom. O da igreja não é bom. E certamente, então, eles vão, enfim. A igreja, segundo o Dr. Crabb, não está preparada para desenvolver uma cultura de cuidado. E isso é uma tristeza medonha. Nossa igreja aqui está? Vocês gostariam de caminhar nessa direção? São expressões de amor simples, de membros da liderança para com os membros, de membros para com os membros, e nós vamos caminhar juntos. Essa é a razão do florescimento dos cursos de psicologia nos seminários. Eu vou dar uma última imagem aqui, porque eu já estou fazendo 45 minutos de novo. Como é que a gente faz? Eu nem introduzi o assunto que eu ia introduzir hoje ainda. E estou com a garganta ruim, né? E bem ruim, por sinal. O Fuller é um seminário que fundou em 1965, uma escola de graduação em psicologia, com o propósito declarado de integrar a fé cristã e a psicologia moderna, o Fuller. Eu li muita coisa lá. Eu tenho um amigo querido, um ex-aluno do PV, que está fazendo um curso, mas é um outro curso diferente lá, e ele tá sabendo distinguir uma coisa de outra. Mas eles têm o prédio deles tem um símbolo na porta, que na minha avaliação é um assinte à cruz. É um assinte, para dizer o mínimo. Eles têm essa coisa lá na porta do prédio. Você entra no prédio de psicologia pastoral e eles então escreveram ali embaixo na pedra: fincamos a cruz no coração da psicologia. Não. Vocês misturaram a cruz com a psicologia. Vocês mancharam. A cruz não precisa desse complemento. A cruz não precisa desse complemento. E esse complemento mancha, desonra, ofende aquilo que o nosso Senhor fez na cruz, sacrificialmente, sangrando, sofrendo, e Ele paga o preço para depois vir alguém colocar um psi, que é o símbolo da psicologia, no meio. E eu estou olhando para isso e estou dizendo, eles não ficam nem vermelhos quando fazem isso. Eles olham para isso e dizem: nós fincamos a cruz lá. Não fincaram, não. O que eles fizeram foi enfraquecer a já combalida igreja do Senhor Jesus Cristo, oferecendo pensamentos e insights psicológicos, seculares, da pior qualidade, como se fosse a coisa produzida pelo melhor grupo pensante do planeta. A própria igreja passou a crer que seus pastores então precisavam, e como eu já mencionei aqui. E agora eles não são mais só seculares, agora eles são integracionistas também. Você sabe o que é? Agora eles vão pegar a Bíblia e vão pegar a psicologia e vão fazer assim, ó. Possível? Não há Deus, há um Deus. Não há o Filho, há o Filho. Não há cruz, há cruz. Não há certo e errado, há certo e errado. Bom e mal. Não tem como. São pressupostos diferentes. Eu não posso pegar um conceito secular e simplesmente rechear de versículos bíblicos. Eles não são capazes de fazer isso, mas isso foi o que aconteceu. Enfim, e por fim, eu vou terminar aqui que já deu 45 minutos. As afirmações
Kreb desafiam as Escrituras e a igreja de duas maneiras. Primeiro, propõe uma dúvida real quanto à suficiência das Escrituras para compreender o homem e encaminhar soluções. E segundo, fica claro para o autor que a igreja não está habilitada ou mesmo qualificada para lidar com os problemas humanos. Logo, ele rouba da igreja um privilégio que Deus deu. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Romanos 15, 14. Estou certo que vocês estão cheios de bondade, de conhecimento para vos admoestardes uns aos outros. A igreja não está pronta, mas o fato é que a prática do aconselhamento bíblico está inseparavelmente vinculada à dinâmica da igreja local. E que bom. E aí eu vou trabalhar um pouquinho mais com isso daí mais tarde. A igreja é isso aí. É um grupo, essa partículazinha que é saído para ou de dentro de. A igreja é esse ajuntamento de pessoas chamadas de dentro do mundo ou para fora dele. Mas isso a gente continua amanhã. E a gente vai partir daqui para definir coração. Como é que é isso aí? O que a Bíblia chama de coração? E depois, se Deus permitir, amanhã mesmo a gente introduz como nós deveríamos lidar com essa questão tão premente na sociedade evangélica brasileira, que é a imoralidade. Mas eu queria orar com vocês aqui, posso? Posso fazer isso? Pai querido, eu quero louvar teu nome, exaltá-lo, bendizê-lo. O Senhor nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela abundância dos teus recursos, pela riqueza da tua palavra, pela tua enorme bondade em nos dar do teu Espírito para nos interpretar a palavra inspirada do Senhor. E muito obrigado, Deus, porque nós podemos construir essa cultura de cuidado e não nos deixarmos envolver com os pensamentos que tanto desafiam e ofendem ao Senhor. Ó Deus, que esse grupo que aqui está cresça nessas expressões mútuas de amor que buscam, e essas expressões que fortalecem, buscam ajudar genuinamente irmãos com aquilo que a simplicidade da tua palavra ensina. Simplicidade suficiente. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Muito obrigado por cada vida que está aqui, ó Deus. Uma quarta-feira. Eles estão fazendo esforços porque amanhã trabalham. Eu quero pedir ao Senhor que renove as forças deles. E dê a eles graça, ó Deus, sobre graça. E que o Senhor permita que eles estejam caminhando todos os dias da vida deles debaixo da graça do Senhor, do poder do Teu Espírito, compartilhando a Tua palavra, servindo ao Senhor e ao Teu povo. Leve-os em paz, ó Deus, para casa, em segurança, e dê a eles uma noite de descanso, de repouso, para que eles Te sirvam amanhã e continuem essa caminhada. Retribua esse esforço deles, ó Deus. Faça isso com cada um deles aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.